Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco você vai ver o que observar no céu dessa semana. Vai saber um pouco mais sobre mudanças na legislação relacionada ao licenciamento ambiental, na coluna Mídia e Ciência, e conhecer pesquisa sobre migrações realizada na UFSCar. Na entrevista a gente conversa sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, com Rafael Vidal Aroca, que é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSCar e coordenador nacional da Olimpíada. Olá! É sempre um prazer estar de volta aqui no Paideia, nesse nosso encontro semanal com a cultura científica. E para apresentar o programa hoje comigo, aqui no estúdio, Gustavo Rojas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores do Paideia. Mais uma edição no ar. Vamos lá. Vamos já saber o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até às 7 da noite. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 3h30 da manhã. Saturno aparece a leste às 8 horas, na constelação de Sagitário. No sábado 13 de maio, a Lua estará ao lado do planeta dos Anéis. De madrugada, aparece Vênus no horizonte leste, na constelação de Peixes, a partir das 3h30 da manhã. Antes de amanhecer, dá para ver Mercúrio no horizonte leste, visível a partir das 5 da manhã, na constelação de Peixes. Nos últimos programas, temos falado de uma interessante região do céu, repleta de constelações que representam a água e seus animais. As constelações mais conhecidas dessa região são Peixes e o Peixe Austral. Mas temos mais duas outras constelações que também simbolizam peixes. Elas estão próximas ao Polo Sul Celeste. São constelações recentes, criadas no século XVI pelo astrônomo holandês Petrus Piancius. Ele adicionou 12 novas constelações a uma região até então desconhecida dos astrônomos europeus, por estar situada muito ao sul da esfera celeste. Essas constelações foram baseadas nas observações pioneiras dos navegadores holandeses Peter Kaiser e Frederik de Ruijten, que viajaram para a Ásia, a África e a América do Sul, e que retratam a exótica fauna do Novo Mundo. Dentre as constelações criadas por Piancius estão o Dourado e o Peixe Voador. O Dourado é conhecido por abrigar uma das galáxias mais próximas de nós, a Grande Nuvem de Magalhães. Já o Peixe Voador não possui estrelas brilhantes. Seu objeto astronômico de maior destaque é a exótica galáxia anelada Lindsay Shapley. Completando o nosso aquário cósmico, temos o Golfinho, que não é um peixe, mas sim um mamífero. O Golfinho é uma pequena constelação localizada próxima ao Equador Celeste. Uma curiosidade envolve os nomes das duas estrelas mais brilhantes do Golfinho, chamadas Sualocin e Rota-Neve. Esses nomes apareceram pela primeira vez no século XIX, num catálogo elaborado no Observatório Italiano de Palermo. Quando lidos ao contrário, esses nomes viram Nicolaus Venator, uma homenagem ao diretor do observatório. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Continuamos com os 5 planetas visíveis no céu, mas eu acho que o curioso é esse conjunto de constelações das quais você falou de peixe, aquário que é conhecido, mas tem aí uma diversidade grande. Me chamou a atenção você falar que elas são recentes do século XVI, né? Parece que é longe, né, o século XVI, mas em termos de história das constelações é algo bem recente comparado com as constelações originais do Ptolomeu, né, que o Almagesto, que é o catálogo que ele elaborou aí por volta do século III, ele tem 48 constelações que contêm essas constelações do zodíaco, as constelações mais conhecidas.
Só que como elas foram baseadas aí na cultura aí greco-romana, elas só atingem até uma certa faixa, né, de declinação, que é o equivalente à latitude celeste, ou seja, aquelas constelações que os povos aí da Europa, da Ásia conseguiam enxergar, né? Então só vai até uma certa faixa do céu do sul, né? Então que é mais ou menos onde está a constelação do Centauro, da Carina, da Vela. Daí até a região do Polo Sul Celeste era uma terra incógnita para os astrônomos. E só foi revelada quando os astrônomos, quando começaram a ter as grandes navegações. E a gente sabe que a astronomia teve um papel muito importante, né, nas grandes navegações, porque naquela época não tinha GPS, né, as bússolas eram pouco confiáveis, então realmente eles tinham que se orientar pelas estrelas e aí foi preciso mapear, né, essa região mais ao sul da esfera celeste. E então foram inventadas essas constelações, literalmente. Com bastante criatividade. Com bastante criatividade, né? É o que a gente sempre fala. Na verdade, essas são as constelações que a gente diz que são as oficiais, que são as reconhecidas pela União Astronômica Internacional, mas as constelações são, mais do que isso, uma construção cultural. Os nossos indígenas têm as constelações que representam, né, a fauna aqui do Brasil, a ema, o pavão e outros animais, mas os holandeses, né, o Frederik de Ultman e o outro navegador, eles retrataram animais que eles acharam muito exóticos, né, como o peixe dourado, o tucano, né, então tem peixes, tem aves, né, tem uma constelação do Índio, tem uma constelação que é muito engraçado o nome também, que é a da Montanha da Mesa, que é a Table Mountain lá da Cidade do Cabo, na África do Sul, ou seja, eles foram, né, botando no céu aquelas coisas que eles achavam marcantes nessas grandes viagens. E aí então tem os peixes, né? Então a gente tem um verdadeiro aquário e curiosamente eles estão... tudo na mesma região. Tudo ali em volta da constelação do aquário mesmo, né? Numa certa faixa do céu, até algumas pessoas chamam essa região de o mar ou o oceano celeste. E também tem os animais, os pássaros, né? Então, alguns anos atrás eu já fiz uns episódios do Céu da Semana falando dos pássaros celestes, né? Tem o tucano, tem o grou, tem a águia, né? Então tem um verdadeiro zoológico, e acho que é bem divertido aí a gente ficar pesquisando, estudando essa história dessas constelações que são menos populares, né, do que aquelas que são mais conhecidas por todos. Acho que uma coisa que a gente já comentou algumas vezes no programa e que é importante, que é retomando algo que você acabou de falar, na verdade, que isso é uma construção cultural, não é que essas estrelas estão todas ali formando aqueles desenhos naquela mesma região, é algo que nessa experiência o ser humano vai criando. E eu queria que você falasse um pouco também para a astronomia, se esse elemento constelação, qual a importância que ele tem para a astronomia? Se ele é uma ferramenta também de localização, por exemplo? Com certeza, né? Porque na verdade as estrelas que formam as constelações, elas não estão próximas entre si no céu, né? Isso é um efeito de projeção, né? Você pode ter uma estrela que está aqui perto, outra que está mais afastada, só que a hora que a gente olha elas no plano do céu, elas parecem estar uma do lado da outra. Então, né, elas não são fisicamente ligadas, as estrelas também estão em movimento, então, né, uma constelação que está desse jeito agora pode mudar de figura daqui a muito tempo, mas é preciso botar uma certa ordem nas coisas. Então, essa que foi a intenção, né, da União Astronômica Internacional de delimitar, na verdade, as regiões do céu onde você tem, né, as constelações bem como se fossem fronteiras no mapa. Então, até hoje a gente usa isso, né, a astronomia como uma ciência muito, muito antiga, né, a gente acaba carregando os elementos históricos e então hoje nós temos 88 constelações que são aquelas que a gente usa para, né, conseguir se comunicar, para não ter oficiais, né? Mas isso não, você pode criar a constelação que você quiser, é uma constelação cultural. Se acontecer algum dia de ter um cataclisma e apagarem toda a nossa memória, com certeza o homem vai voltar a construir, reinventar, né, baseado naquilo que ele experimenta no seu cotidiano. Obrigada, Gustavo. E se você quiser rever não só este, mas todos os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab, em www.lab.ufscar.br. E nessa semana, na coluna Mídia e Ciência, eu falo não sobre o que apareceu na mídia, mas sobre o que deixou de aparecer. Vamos conferir. Quando a gente busca ter uma relação crítica com a mídia,
a gente precisa prestar atenção em como as coisas acontecem. Mas tão importante quanto isso é a reflexão sobre aquilo que não é mostrado. No último dia 28, o jornal Valor Econômico publicou o texto Ruralistas e Indústria ameaçam licenciamento. A reportagem aborda o conflito entre propostas distintas para o que vem sendo chamado de Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Essa é uma discussão de pelo menos 13 anos, já que o projeto de lei original sobre a questão é de 2004. Mais recentemente, o Ministério do Meio Ambiente vinha buscando uma alternativa que conciliasse desenvolvimento econômico e proteção ambiental. O que o Valor noticia é um substitutivo elaborado pelo deputado Mauro Pereira. A proposta de Mauro Pereira foi construída em diálogo com a bancada ruralista do Congresso, representantes da indústria e integrantes do governo federal sem compromisso com as questões ambientais. Essa proposta pode entrar em votação a qualquer momento, já que a matéria tramita em regime de urgência. O substitutivo tem muitas características preocupantes e, dentre elas, uma extensa lista de empreendimentos que não precisariam passar pelo processo de licenciamento. Antes do jornal Valor Econômico, já no dia 26, o blog do Planeta havia iniciado uma série de 3 matérias sobre a questão do licenciamento ambiental. Eu recomendo a leitura desses textos. Mas apesar da qualidade da cobertura no blog do Planeta e do Valor Econômico também ter falado do assunto, estas são ocorrências ínfimas diante da relevância do que está em debate. Por que, então, o assunto não tem ganhado destaque na mídia? Essa é uma questão importante de ser feita. Ela e outras ações são importantes, inclusive, para que a gente não seja pego de surpresa quando as mudanças já forem fato consumado. Para quem quiser se aprofundar, na versão escrita da coluna estão algumas dicas de outros textos sobre o assunto, inclusive uma nota de repúdio ao substitutivo de Mauro Pereira, assinada por quase 150 entidades. Antes da gente terminar, eu acho importante ponderar também que se de um lado a gente teve essa falta de atenção ao debate sobre o licenciamento ambiental, tivemos atenção total no caso da cobertura da Marcha pelo Clima. A marcha aconteceu nos Estados Unidos no dia 29, marcando os 100 dias do governo Trump. Ok, como a gente conversou na semana passada, o impacto de Trump é planetário e precisa estar em evidência. Mas será que os meios de comunicação que noticiaram a marcha com destaque não poderiam mesmo registrar algumas linhas sobre o debate do licenciamento ambiental que acontece aqui, no Brasil? A semana também teve destaque ao tema da má conduta científica. Quer saber por quê? Veja lá na coluna escrita no site do Lab. Boas leituras e uma ótima semana! Estamos de volta aqui no Paideia. Já já a gente conversa com o professor Rafael Vidal Aroca, que é do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da UFSCar. A gente fala sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica. Mas antes eu vou adiantar um pouco a parte que a gente não aborda nessa versão em vídeo da coluna, mas eu espero que vocês leiam a coluna da mesma forma, que é, coincidentemente, teve 3 ocorrências aí pelo menos 3, né? 3 que eu vi, de textos que abordaram de alguma forma a má conduta científica. A gente teve no dia 3, se eu não me engano, a revista Science retratou um artigo que ganhou bastante visibilidade no ano passado, um artigo de 2 pesquisadores suecos sobre o impacto das micropartículas de plástico que existem nos oceanos sobre o desenvolvimento dos peixes. A mídia brasileira, inclusive, deu destaque para isso, e agora esse artigo foi retratado e já vem sendo considerado uma das grandes fraudes científicas aí dos últimos tempos, porque a suspeita, inclusive, a Science não fala isso explicitamente, mas em outros materiais que eu li, a suspeita é que boa parte dos experimentos que eles relatam no artigo, inclusive, não tenha sido realizada. A Folha de São Paulo também fez um editorial sobre as novas medidas da FAPESP para coibir a má conduta científica. O editorial se chama Confiança e Controle. A FAPESP não vai mais
disponibilizar o que eles chamam de reserva técnica institucional, né, que é uma porcentagem dos apoios à pesquisa que vão para as universidades, não vão disponibilizar para as universidades que não tiverem escritórios dedicados ao controle da má conduta, ou da boa prática, na verdade, né, favorecedor da boa prática científica. Me incomodou um pouco a ênfase que a Folha dá ao controle. Eu acho que falta abordar toda a parte de formação, de conscientização, que a gente sente principalmente, já vi algumas discussões aqui na UFSCar, os estudantes falando que eles sentem falta disso, inclusive de saber o que é a boa prática científica, o que é a má conduta. E aí eu dou uma dica de leitura do blog da Cielo, que é o Cielo em Perspectiva, em que ele está, de certa forma, abordando isso também e defendendo a publicação aberta, os periódicos abertos, como uma alternativa que facilitaria a identificação da má conduta, já que com mais pessoas, o que eles defendem, o autor dessa postagem, que quanto mais pessoas têm acesso a um determinado artigo, por exemplo, mais facilmente a comunidade científica poderia, por exemplo, identificar que houve uma fraude. Essa é uma ideia interessante, né? Ela vai meio na direção da sabedoria das multidões, né? Que é o que os cientistas que trabalham com ciência cidadã, né? Projetos que você abre os dados para a comunidade, acreditam, né? Porque se várias pessoas apontam um erro, né? Ou apontam que uma coisa é válida, provavelmente elas estão certas, né? Então, que essa é a ideia e talvez esse mecanismo, né? Isso sem falar na questão, né, dos periódicos que são pagos, eles acabam se tornando quase que um clube, né? E a próprio sistema de revisão por pares, ele tem seus defeitos, né? Mas, enfim, não existe solução mágica, não vai se acabar com essa má conduta aí do dia para a noite, mas isso também é um reflexo, né, da própria política científica, né, que tem acontecido aí nos últimos décadas, né, no Publish or Perish, né, que é o publique ou pereça. Então as pessoas se sentem pressionadas, né, realmente a conseguir publicar, né, muito, senão ela vai perder o seu financiamento. Está até acontecendo uma inversão, né, de como a ciência é feita, quando o cara oferece, submete o projeto, na verdade a pesquisa já está em andamento, né? Então, são, na verdade, situações que são reflexo do sistema atual, né? Mas essa é a tônica do ser humano, né? Os cientistas, acima de tudo, são seres humanos, né? A ciência é uma realização humana e as pessoas sempre vão tentar achar alguma maneira aí de tentar não burlar as regras, né? Mas se existem regras, você pode usá-las, né, de uma maneira ou de outra, elas vão tentar achar esses atalhos, né? Infelizmente, a gente vê casos como esse da retratação do artigo, é uma coisa que eu lembro quando eu era estudante, a gente nunca ouvia falar nisso, começou a acontecer muito e cada vez mais. Os primeiros que eram retratados, a gente via que aconteciam com grupos, né, de países em desenvolvimento, né, chineses, indianos, e agora com os suecos, né? Então, isso, na verdade, é uma coisa que acontece, né, em vários locais e, né, vai acontecer novamente, e aí realmente temos que encontrar, né, maneiras aí de que isso não aconteça mais, e o que você falou foi muito importante também, que isso tem que estar presente na formação, né, na formação dos pesquisadores desde o início aí, né, da sua atividade, que é na universidade. E a gente pensando na mídia, tem que tomar cuidado também, eu pensei isso quando eu estava lendo esses materiais, porque às vezes dá a impressão, a forma, quando começa a aparecer muito e a forma como é tratado, que a ciência como um todo, por exemplo, não é séria. Então eu acho que como na coluna a gente pensa muito essa questão da análise crítica, da leitura crítica, eu acho que isso é algo que a gente tem que ficar atento. Então tem esse lado da ciência, dos mecanismos que precisam ser construídos, mas a gente precisa tomar cuidado também para não ir para o outro extremo. Com certeza, porque ainda mais na situação que a gente está agora, né, que a gente tem várias... Precisa de apoio, né, à a ciência, né? A gente meio que vê como a tábua de salvação, e se você desqualifica isso, né, fica mais fácil de completar essa ação que está acontecendo. Bom, e para encerrar esse primeiro bloco do Paideia, a gente vai conhecer a pesquisa realizada pelo professor Igor José de Renan Machado, que é do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Ele trabalha sobre o tema das migrações e deslocamentos humanos. E em seguida, a gente recebe aqui no estúdio do Paideia o professor Rafael Vidal Aroca, que é do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSCar, e a gente vai conversar sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica. Até já!
Meu nome é Igor José de Renal Machado, eu sou professor aqui no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Coordeno um laboratório de pesquisa sobre migrações, o nome é Laboratório de Estudos Migratórios, mas o nosso objetivo de fato, nosso objeto de fato, é estudar deslocamentos humanos, sejam eles de que dimensões forem. Então a gente estuda desde temas clássicos dos estudos de imigração, como, enfim, imigrantes, brasileiros no exterior, imigrantes brasileiros em Portugal, etc. Ou migrantes italianos no Brasil, descendentes de imigrantes italianos no Brasil, japoneses no Brasil, até outros assuntos menos clássicos, mas que envolvem deslocamento de pessoas, como, por exemplo, deslocados urbanos por conta de remoção de favelas, por conta de, enfim, invasões e coisas do gênero. Esse amplo leque de pesquisas nos levou a outras preocupações, digamos assim. Em como um objeto geral, a gente se preocupa com o deslocamento das pessoas, em termos de temáticas de pesquisas, o que nos interessa ver naquilo que se refere ao deslocamento das pessoas, tem a ver com determinadas preocupações que foram se consolidando através do tempo e da consolidação dos grupos dentro do laboratório. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um grupo de pesquisa específico para pesquisar migração japonesa no Brasil, e isso trouxe algumas questões específicas para o nosso projeto, que giravam em torno das questões relacionadas ao parentesco e à migração, a ideia de como é que determinadas ordens de parentesco influenciam na experiência migratória de gerações que se passaram já no Brasil, depois de um movimento inicial que se deu no passado, e como isso vai influenciar, por outro lado, o deslocamento de brasileiros agora, descendentes de japoneses para o Japão. A gente tinha uma linha de pesquisa que se preocupava em estudar Governador Valadares e as famílias dos imigrantes, dos emigrantes valadarenses que ficavam no Brasil. Então, assim, a gente fez bastante trabalho de campo com as famílias dos emigrantes aqui no Brasil. Isso também nos levou a questões sobre, enfim, parentesco, que parece ser um problema ou uma questão que está sempre ligada à história dos deslocamentos. Então a gente desenvolveu um grande projeto sobre parentesco e imigração, que foi um projeto que juntou essas duas pernas dentro do laboratório durante algum tempo e resultou num livro que foi publicado ano passado pela UFSCar, que se chama Parentesco e Deslocamentos. Para além disso, algumas outras questões vão aparecendo, não é? Agora, em termos de objeto, a gente está estudando, um grupo de alunos está desenvolvendo pesquisa sobre refugiados no Brasil. Então, agora um novo grupo de pesquisa dentro do laboratório está se dedicando ao estudo de refugiados, principalmente na cidade de São Paulo. Então, refugiados congoleses, refugiados, enfim, sírios e refugiados colombianos na cidade de São Paulo. Quando a gente olha para os refugiados, as questões mais importantes em termos de interesse de pesquisa estão colocadas em torno da construção de espacialidades diferentes em relação a cada um desses fluxos e da forma como eles enfrentam uma certa burocracia do refúgio, que a gente poderia chamar de uma espécie de ecossistema do refúgio de forma geral. Portanto, assim, de forma geral, a gente tem um laboratório que tem um tema amplo e ele vai condensando algumas preocupações de pesquisas, isso junta alguns alunos em torno delas, dessa condensação, e a gente produz, em geral, um conjunto de trabalhos que resulta, em geral, num livro. A gente já publicou alguns livros sobre japoneses, sobre parentesco, imigração, e provavelmente um dos projetos agora é publicar um sobre refugiados e imigração. Para além disso, uma preocupação com a diferença e com o fato de que o deslocamento produz diferença, produz pessoas que vivem de formas diferentes e produz na vida das pessoas modificações, a gente tem uma preocupação intensa também em pensar a questão da diferença no seio dos deslocamentos. E essa é uma questão que perpassa todos os nossos trabalhos de forma horizontal e, digamos, é assim, a questão mais importante em termos teóricos na produção do nosso grupo. Assim, como é que a gente pensa no mundo contemporâneo a relação entre os deslocamentos e a produção de diferenças, principalmente no momento em que, enfim, racismos, preconceitos e barreiras ao deslocamento das pessoas são levantadas em todos os lugares, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, onde nesse momento a gente discute uma nova lei de imigração que tem sérios problemas. Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença aqui no estúdio do professor Rafael Vidal Aroca. O Rafael, ele é professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da UFSCar e, nesse ano, coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é o assunto principal da nossa conversa de hoje.
Rafael, muito obrigada por você ter aceito o convite. Vai ser um prazer a gente poder aqui no Paideia falar um pouco sobre robótica e sobre a Olimpíada. A gente agradece o convite, é um prazer estar aqui contando um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR. Antes da gente falar especificamente da Olimpíada, eu queria que você falasse da sua relação com a robótica, de onde que ela surge. Eu vi na sua trajetória acadêmica que no doutorado você faz um trabalho com uma plataforma de baixo custo, já relaciona a robótica com a educação. É nesse momento que isso surge? Como que você se relacionou ao longo da sua vida com a robótica? Como surge esse interesse? Essa pergunta é bem inesperada, mas eu, na verdade, comecei a programar computadores com 7 anos de idade e com 12, 13 anos comecei a ter interesse em fazer pequenos robôs em casa com sucata. E parece que isso moldou meio que minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica. E a minha relação com robótica educacional, né, que é o uso da robótica para melhorar a educação, foi muito engraçada, até acidental de certa forma, porque enquanto eu fazia doutorado, num assunto completamente diferente, eu trabalhei com o pessoal dessa área e a gente publicou muitos artigos e fez vários trabalhos de extensão, e no tema do meu doutorado eu não conseguia publicar. E o meu orientador falou, você não quer mudar o tema do seu doutorado de robótica educacional, já que você tem artigo publicado, etc. Foi até o que o Gustavo estava falando, né, do publicar ou perecer, né? O pessoal cobra independente do que você está fazendo, né? Já aproveitou, né? Pois é, então foi engraçado. E o doutorado, assim, não sei se eu posso me estender um pouco, era um doutorado bem interessante. É uma luva, no fim depois a gente conseguiu publicar, mas quando você vai colher frutas no campo, se a colheita é feita na hora errada, ela pode não ser tão doce, pode estragar. Então, é uma luva para o trabalhador rural, quando ele vai pegar a fruta, fala se ela está boa ou não. Podia atingir isso no mercado também, né? Pois é, no fim a gente patenteou isso aqui pela agência de inovação, etc., publicou artigo. Só que é meio irônico, né, você não poder defender o doutorado porque não publicou um artigo, e o trabalho era, de certa forma. Então, desculpa ter aberto os parênteses, então, de forma acidental, porque eu tinha artigos publicados na área, a gente acabou mudando o tema do doutorado, e foi muito legal, porque eu gosto muito do assunto. Então, o professor Luiz Marcos, né, foi meu orientador de doutorado da Universidade Federal de Natal, lá no Rio Grande do Norte, e aí a gente começou a trabalhar com plataformas robóticas de baixo custo, né, porque hoje um kit de robótica educacional custa caro, né, então nem todo mundo tem acesso. E aí surgiu um convite de um professor de Berkeley para desenvolver uma plataforma robótica de baixo custo, né? Depois foi criada uma competição, né, de quem fazia um robô de $10 para usar na África, né? Essa foi a motivação. E meu doutorado acabou se encaixando nesse tema, que era fazer um robô de $10 para a educação. E aí foi dessa forma que surgiu. E aí eu conheci o pessoal que trabalha na organização do OBR, isso em 2010, e acabei me envolvendo, de certa forma, é um projeto super legal, né, super relevante para a sociedade, para o ensino fundamental e médio. Queria que você falasse um pouco agora, então, sobre esses objetivos da Olimpíada e comentando essa associação entre robótica e educação. Por que se vê esse potencial na robótica de contribuir para a melhoria da educação? E onde entra a Olimpíada nesse cenário? Tá. Então, o que vários pesquisadores têm constatado, já faz bastante tempo que isso é estudado, o pioneiro, inclusive, é o professor Papert, do MIT, ele morreu ano passado, e várias pesquisas constataram que atividades que têm prática, mão na massa, ajudam a fixar melhor o conhecimento. Esse é um ponto importante que a robótica proporciona. Outra coisa é a questão motivacional de vir uma coisa lúdica, vir uma brincadeira. Isso, então o pessoal, vou montar um robô, vou fazer o robô fazer uma certa coisa, tem um desafio. Então, tem um elemento de motivação bem interessante e uma questão também multidisciplinar muito grande. Então, é impressionante o número de áreas, de assuntos que a gente consegue abordar. Então, a gente consegue dar aula de geografia com robótica. Então, vamos colocar o robô em cima do mapa do Brasil e o robô tem que ir para o norte, para o sul, qual a latitude, longitude. Então, pode dar uma aula de geografia, de matemática é muito comum, estudar ângulos, formas geométricas, trajetória do robô.
Alguns kits de robótica são programados em português, você precisa escrever por favor, obrigado, você precisa escrever com a acentuação correta, então exercita português também. Inglês também é bem natural, né? Então, diversas disciplinas, né, que a gente pode ensinar com uma brincadeira que o robô é o elemento ali agregador e motivador. Tá? Então, várias escolas já estão fazendo esse tipo de projeto. E a UBR, né, a Olimpíada Brasileira de Robótica, tem a proposta de incentivar isso no Brasil, né? E o que a gente observou, né, ao longo, a UBR fez 10 anos, no ano passado, o que a gente observou ao longo desse tempo é que os alunos que participam de projetos que têm robótica ficam mais colaborativos, trabalham melhor em equipe, aumenta a resiliência. Então, isso é uma coisa que a gente vê que é relevante. A capacidade de persistir, tentar várias vezes, tentar resolver o problema, tentar buscar soluções criativas. Então, tem uma série de fatores, né? A gente tem até relato de escola que reduziu a violência. Não era o objetivo, não foi feito para isso, mas os professores relataram que eles colocaram um projeto de robótica para alunos que tinham eram um pouco mais agressivos, digamos assim. E hoje eles são alunos assim, orgulhosos. Eu sou da equipe de robótica da escola, e aí eles falam, o que eu posso ajudar na escola? Eu posso ajudar a melhorar uma coisa na minha escola? Então mudou a postura dos alunos. E claro, a gente não falou também, tem todo o aprendizado, né? Aprendizado de programação. A gente tem visto grandes autoridades, né? Bill Gates, o fundador do Facebook, lá, o Mark Zuckerberg, dizendo que é fundamental que se ensine crianças a programar hoje em dia. Por vários motivos. Um deles é aprender a resolver problemas, né? Programação ajuda a gente a estruturar um pensamento lógico para resolver problema. Então, a UBR propõe alguns desafios, né? É uma missão de resgatar vítimas. Tá? A gente simula... É sempre assim ou esse ano esse é o desafio? Essa é uma dúvida que eu fiquei. Em anos anteriores, logo no começo, era um sumô de robô. Tá? Mas a UBR tem um conselho superior, que são professores de várias universidades, e chegou-se à conclusão que a gente não queria nada que incentivasse uma competição direta. Então, hoje, tem sido sempre assim, tá? São vítimas e o pessoal tem que fazer um robô autônomo, sem controle remoto, que vai localizar e resgatar essa vítima. E aí a equipe tem que se superar, não é uma competição direta, né? Embora tenha pontuação, mas não é uma competição direta entre dois robôs. Né? Você tem que fazer um robô que... Antes era tipo uma batalha, assim, entre um robô e outro. Era um tipo de batalha, mas a gente achou que... Tem aluno de 7 anos que participa de ensino fundamental, a gente achou que não seria um exemplo legal, né? Então, tem sido assim e tem um outro motivo por ser assim, que a UBR classifica para uma Olimpíada Internacional de Robótica, chama RoboCup. E essa é a modalidade que tem na RoboCup também. Então, a gente tem que ter mais ou menos os mesmos moldes para poder mandar o representante do Brasil, né? Mas voltando um pouco, queria que você apresentasse essa estrutura toda da Olimpíada, porque ela tem uma primeira etapa, que é uma primeira fase que é teórica, e depois essa parte prática, e também tem as diferentes etapas, primeiro na escola, depois a regional, a estadual e a nacional, né? Isso. Foi bom você ter falado isso, Mariana, que a gente tem 2 modalidades, né? Tem a modalidade teórica, a modalidade prática, e elas são completamente independentes, tá? Então, às vezes alguns alunos acham que tem que participar das 2, né? A modalidade teórica a escola, o aluno que não tem recurso para construir um robô, tem a oportunidade de fazer uma prova teórica com os conceitos que ele aprendeu em sala de aula aplicados a problemas de robótica. Então, tem uma comissão de professores, essa comissão pega os parâmetros curriculares nacionais do MEC e analisa o que é ensinado no 2º ano do ensino fundamental. É ensinado multiplicação, é ensinado divisão. Então, a gente coloca lá um problema... o robô tem 50 parafusos e precisa dividir em 10 caixas, Então, a gente coloca problemas que usam assuntos ensinados naquele ano específico do aluno, né? Tem uma prova por nível, mas sempre trazendo para problemas reais que a robótica pode resolver. E aí familiarizo esses alunos com a robótica a partir disso, inclusive, Isso, né? Essa que é a ideia. E a prova tenta introduzir alguns conceitos. Então, fala,
um sistema robótico usa um sistema de controle internamente, o sistema de controle usa uma equação matemática. Então dá uma explicação e pede para resolver um problema. Tá? E essa prova ocorre no Brasil inteiro, né? A gente tem mais de 55% dos municípios do Brasil que participam. Tá? O ano passado foram 111 mil alunos. O nosso modelo de trabalho, a gente não tem muito recurso, então a gente envia as provas para as escolas em PDF, cada escola é responsável por imprimir sua prova, e o próprio professor envia os gabaritos para a gente manda o gabarito, tá? E o nosso sistema tem uma correção automática, então o professor manda uma folha de resposta, o nosso sistema corrige e distribui notas, tá? E aí a gente tem um processo de mandar medalha para todas as escolas. Então o melhor aluno de cada escola do Brasil ganha medalha, e aí tem notas nacionais, conforme a classificação nacional a gente também distribui medalhas. E a parte prática, ela é seletiva para a parte prática? Não, elas são Não. interdependentes? E como que, para participar porque aí na parte prática precisa ter alguns recursos e já precisa ter algum conhecimento de robótica, tem atividades preparatórias, como que é esse processo para a parte prática da Olimpíada? A parte prática precisa ter algum conhecimento que a gente vê que quem tem disposição, normalmente o pessoal tem, é possível aprender o que é necessário, tá? E dentro do tempo, né? Entre as inscrições e os eventos. E o que a gente vê é que várias instituições organizam cursos preparatórios, tá? Então, a própria professora Roseli, aqui da USP de São Carlos, colega nossa, organiza um curso preparatório, que vem gente do estado todo. Mas em outros estados, tem outras instituições que organizam. De qualquer forma, a UBR não dá esse curso, a gente não tem recurso. O que a UBR faz é definir as regras, os eventos, e a gente conta com um coordenador estadual em cada estado para realizar o evento no estado. Tá? Como são muitas equipes, tá? A gente ainda não fechou as inscrições esse ano, mas o ano passado foram 3.000 equipes. Então a gente precisa dividir essas equipes em etapas regionais, estadual e depois uma final nacional, né? E aí basicamente as equipes são distribuídas de acordo com região, né? Então a gente tenta alocar regionais o mais próximo possível, né? A gente tem mais ou menos 60 etapas regionais, e nessas etapas regionais o pessoal tem o nível 1 e nível 2, nível 1 ensino fundamental, nível 2 ensino médio ou técnico, e o pessoal leva todos os tipos de robô que a gente pode imaginar. Tem robôs feitos de sucata, tem robôs extremamente sofisticados, né, que o pessoal... Mas isso é uma escolha das equipes? É uma escolha das equipes. Eles podem fazer... A única regra que a gente impõe é que o robô seja feito pelos alunos. Uhum. Então, tem aluno que faz robô com R$100, tem aluno que gasta R$2.000 para fazer o robô e usa equipamentos super sofisticados. Uhum. Tá? Tem gente que usa câmera para reconhecer a vítima, tem gente que tem uma solução mais criativa, coloca um fiozinho, a hora que o fiozinho encosta na vítima, que ela é condutora, né? Ela é revestida de papel alumínio, aí ela conduziu a eletricidade e localizou a vítima. Tá? Então tem várias formas, né, de resolver o problema, e essa que é a ideia, que os alunos exercitem a criatividade. E as inscrições, elas ainda estão abertas, vão até o dia 20. Como que acontece a inscrição? É o aluno que se inscreve, a escola, o professor? Para quem estiver interessado, como ainda dá para participar, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica? Isso, com certeza, dá. As inscrições estão abertas até o dia 20 de maio, tá? A gente tem lá no site da UBR, www.obr.org.br, tem um link para as inscrições. As inscrições são feitas num software que a gente desenvolveu, que se chama Sistema Olimpo, tá? É um software para gerenciar a Olimpíada, porque vocês imaginam o trabalho que dá com o número de participantes, então a gente precisa automatizar muita coisa. Então esse software automatiza toda a parte de inscrições e várias outras coisas, e lá o professor, tá, pode inscrever a escola, e na inscrição da escola ele inscreve os alunos, tá? Então um professor pode inscrever várias escolas e pode inscrever várias equipes. Então, cada escola pode ter quantas equipes quiser, tá? E a escola também pode ter vários professores, cada professor com vários alunos ou equipes. Tá? O que é importante é que a inscrição seja feita no sistema, porque pelo sistema a gente emite certificado para todos os participantes, envia medalha, etc. Tá? Se a gente não tem inscrição, a gente não tem a formalização da inscrição, depois não consegue, né?
emitir certificado, medalha, etc. Rafael, pode ter então uma equipe com um aluno só? Com um aluno não pode. Qual que é o mínimo? É de 2 a 4 alunos. De 2 a 4 alunos por equipe, e a partir de que faixa etária? Você disse que tem níveis? Tem quantos? níveis. Tem o nível fundamental, que é aluno de 7 anos até... aluno que está cursando ensino fundamental até 12, 13 anos. Ensino médio, alunos do ensino médio até 18 anos. Aí a gente, mais que 18 anos, a gente então não são tá 2 permitindo. níveis. São 2 níveis. E você estava falando dessa questão dos diferentes custos e de que algumas escolas no Brasil já têm desenvolvido atividades de robótica. Você tem como falar um pouco e avaliar em escola pública, escola privada, como que isso está acontecendo e a própria participação na Olimpíada, quando você falava, por exemplo, tem aluno que faz com sucata e tem aluno que gasta R$2.000. As pessoas precisam se preocupar com isso, com o custo de fazer o robô, ou é uma questão muito mais de criatividade? É uma questão muito mais de criatividade. Às vezes a gente vê que certas escolas já criaram uma cultura de participar do OBR, né? São escolas que todo ano a gente encontra, conhece, e é uma coisa assim institucional, e a gente vê que o fato da escola ter isso é super legal, mas não faz a diferença. O que tem feito a diferença que a gente vê é a criatividade. Então, às vezes, o pessoal compra o melhor kit, tem os melhores recursos, etc., mas não consegue o desempenho de alguém que teve uma solução mais criativa. E nesse aspecto, a gente tem relatos assim, impressionantes, assim, até que mudaram a vida de muitos alunos de escola pública. Tá? E o que a gente tem visto nos últimos anos é as escolas públicas, especialmente do Nordeste, fazendo uma diferença impressionante nos resultados. E aí a gente vai analisar, o governo decidiu investir mais em educação, formar melhor os professores, dar mais recursos. Então a gente tem escolas, por exemplo, do Recife, que têm sido campeões já faz 2 anos, representando o Brasil na Alemanha, no Japão. E não só no OBR, tem outros eventos e competições de robótica, eles também estão tendo bom desempenho. E a gente conversa com esses alunos, às vezes são alunos de famílias humildes, etc., alguns falam, eu nem queria terminar o ensino médio, agora eu quero fazer curso técnico, quero fazer universidade. Então a gente vê que, primeira coisa, os alunos veem que robótica não é uma coisa do outro mundo. A robótica, automação, tecnologia, que eles podem fazer um robô inteligente, autônomo, sem controle remoto, e que eles podem fazer outras soluções, podem desenvolver outras coisas. E aí a gente tem recebido relatos que realmente os alunos estão mudando atitude, postura, agora querem fazer curso técnicos que não queriam, querem ir para a universidade. Então a gente tem visto um impacto bem legal nas escolas públicas, tá? Talvez nas escolas particulares não faça tanta diferença. Já teriam acesso a coisas similares, né? Exatamente, mas participam muito, tá? Interessante a OBR, 50% dos municípios brasileiros, mais ou menos 50% de escolas públicas e privadas, e mais ou menos 50%, 45% meninas e 55% meninos, então tudo mais ou menos equilibrado. Conta pra gente um pouco, você disse que dos alunos que vão para a Alemanha, para o Japão, como que o Brasil se compara com os outros países que participam dessas competições, se tem ações parecidas nos países, não sei se você acompanha os alunos, né, que vão para as internacionais. A gente acompanha um pouco, todo país tem alguma coisa, algum tipo de evento similar ao BR, né? E a gente tem visto o pessoal do Brasil se destacar bastante, tá? Nos últimos anos a gente teve equipes que ganharam prêmios do Brasil, então representando o Brasil perante todos os países nessas competições internacionais de robótica, e alunos de ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio, e você vê quando esse pessoal volta, o prefeito vai receber no aeroporto, né? É uma festa toda, né? Que vários de escola pública foram lá representar o Brasil, ganharam um prêmio, né? Estão trazendo isso para o Brasil. Então é uma coisa assim uma coisa muito recompensadora em termos de evento, em termos de sociedade brasileira, né?
E para a UFSCar? Porque esse é o primeiro ano agora que a coordenação é da UFSCar, você já atuava há 4 anos, você me disse, como vice-coordenador. Qual a importância que você atribui à UFSCar ser a coordenadora nacional? O que vem para a universidade? Eu imagino, por exemplo, que talvez os seus estudantes aqui na universidade acabem se envolvendo com a temática ou com a Olimpíada. Então, como se avalia essa oportunidade da UFSCar ser a coordenadora nacional e se envolver tão intensamente através da sua coordenação com a Olimpíada Brasileira de Robótica? Uma coisa que eu acho que é super interessante é que a UFSCar é uma universidade que sempre teve uma tradição de projetos de extensão, né? Então, é uma característica que a gente fala muito, né? Que a UFSCar tem muito contato e projetos com a comunidade, né? Então, acho que isso soma, né, bastante nessa linha de trabalho da UFSCar. E a gente vê que muita gente que estuda na UFSCar quer colaborar. Então, o pessoal da computação, da elétrica, da mecânica, fala, eu quero ser juiz, eu quero ir para o evento, eu quero ajudar, e o pessoal faz isso com o maior prazer. Uma outra coisa que eu vi no site é que é possível ser voluntário da Olimpíada Brasileira de Robótica, isso, né? A gente precisa muito de voluntários, porque, por exemplo, num evento regional, a gente tem 30, 40 juízes. Normalmente, juiz é ou alguém que já tem um pouco de experiência, então a gente convida, tem vários alunos de graduação que colaboram, então fica o convite para quem quiser ser voluntário, faz a diferença para o evento, né? E na UFSCar formou uma comunidade disposta a ajudar, super legal. A nossa vice-coordenadora atual é a professora Tatiana, também da UFSCar, né? Do Departamento de Engenharia Elétrica. Ela tem uma equipe de alunos trabalhando com robótica para escolas públicas, inclusive. Tá? O professor Osmar, também, da Engenharia Elétrica, eles dão aulas de robótica em escolas públicas de São Carlos. Tá? Então, a gente vê que vai formando um ecossistema, né? E vai ajudando todo mundo. Um dia esse pessoal... A gente já tem alunos na UFSCar, isso eu achei sensacional, que foram participantes da UBR. Então, vários alunos vieram procurar a gente e falou, eu participei do UBR e decidi que eu queria fazer um curso de exatas e agora eu estou aqui, queria... É super legal, a gente vê que, de alguma forma, ajudou a decidir ou não, né? A gente conhece o pessoal da medicina que fala, participei do UBR. Vi que não era isso. Vi que eu queria fazer medicina. Ajudou. Sem dúvida nenhuma. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta meio complicada, que é a questão do apoio financeiro, né? Porque nos últimos anos, né, na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eu participo também como coordenador, os recursos estão cada vez menores, né? Como que a OBR está lidando com essa situação? Se vocês têm procurado outros tipos de fontes de recursos, que eu imagino que essa temática seja bastante interessante a empresas, né? Então, conta pra gente um pouco. Tá. É legal você ter falado isso, Gustavo, acho que é uma dificuldade de todas as Olimpíadas científicas hoje, né? A gente tem um apoio do CNPq, pelo edital de Olimpíadas Científicas, que todo ano tem diminuído, tá? Esse ano, eu até acho que a OBR é uma Olimpíada assim, barata, digamos. Esse ano a gente tem um orçamento de R$160 mil para comprar 7 mil medalhas, realizar todos os eventos. A gente conta muito com voluntário, apoio, etc. Então, assim, só de correio e medalha, acho que o Gustavo sabe melhor que eu, que a OBA distribui bem mais medalha, né? Mas a gente gasta 80, 90 mil reais só de medalha e correio. E a gente ainda tem secretária, né? Tem que pagar a secretaria, etc. O que a UBR tem de atrativo para a empresa é que realmente, se uma empresa apoia a UBR, ela pode acabar divulgando o seu kit, né? Então, a gente tem uma proposta de patrocínio que a gente está procurando bastante apoio, mas as empresas estão muito receosas esse ano. Então, empresas que já patrocinaram a UBR, esse ano estão um pouco mais preocupadas, falam que não estão com muito recurso, etc. Então, a gente está tentando fazer as coisas com o menor custo possível. E ainda buscando apoio, ainda não conseguimos. Tá? Hoje o que a gente tem é o apoio do governo federal, via CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Não sei se eu devo fazer essa crítica, mas nos outros editais o MEC apoiava, esse ano o MEC não está apoiando, né? O MEC não está entrando com contrapartida nesse edital. Mas a gente tem a esperança de conseguir fazer o evento acontecer com sucesso, porque tem muita gente que se empolga e ajuda, digamos, pelo amor, digamos assim, como é o caso da OBA e das outras Olimpíadas também, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria
principalmente nesse contexto todo, parabenizar você, toda a sua equipe e agradecer muitíssimo essa oportunidade da gente conversar sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica aqui no Paideia. Foi um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite, a gente torce para que todos possam participar e ficamos à disposição aí como organização do OBR se alguma equipe precisar. Obrigado. E quem quiser, então, ainda dá tempo de se inscrever até o dia 20 de maio, dá para participar como voluntário, apoiar as empresas também. As informações estão no site da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é o www.obr.org.br. E esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 da tarde. E você pode acompanhar o programa, o Lab, no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Boa noite.